Pontes caídas, bloqueios por deslizamentos e rodovias que ruíram pela ação da água. Este é mais um legado ruim deixado pela enchente de maio no Rio Grande do Sul. Para sabermos mais sobre as obras de recuperação, prazos e quais os desafios para essas obras, eu converso agora com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela. Boa noite, Costela. Tudo bem, secretário? Boa noite, Orestes. Que prazer estar contigo por intermédio do programa Poder RS na TV Ubra, conversando um pouquinho com todas as pessoas que nos acompanham nesta final de tarde e noite. É verdade, Costela. Tá onde, hein? Tá em Porto Alegre ou tá pelo interior do estado? Não, eu estou em Porto Alegre ainda. Ainda estamos na atividade, ainda definindo essas questões aí, final de tarde de agendas, já preparando agendas, né? Para amanhã também, estamos aqui na sala agora, conversando contigo, já fazendo a preparação aqui dos editais que nós temos, já de pontes, de estradas, retomada de obras, conservação de rodovias. É importante deixarmos toda essa condição alinhada, porque, afinal de contas, todo dia, Orestes, para nós é segunda-feira, viu? É verdade, mas hoje é segunda-feira de verdade. Secretário, vamos fazer um diagnóstico aqui para atualizar a nossa audiência, os nossos telespectadores. Quantas estradas, depois das enchentes de maio, e quantas pontes precisam ser recuperadas no Rio Grande do Sul? Orestes, sabe que primeiro esse caos, né, que o Estado enfrenta praticamente há 50 dias. Nós tivemos, como costumam dizer, a enchente de 41, que não se fala mais. Agora é a enchente de 2024. Nós tivemos mais de 407 pontos afetados no estado do Rio Grande do Sul. São 95 municípios em estado de calamidade, 323 municípios em situação de emergência e 59 municípios atingidos, ou seja, 95% dos municípios do estado, dos 497, 477 municípios. Mais de 8 mil quilômetros de rodovias estaduais, mais de 5 mil quilômetros de rodovias federais e 10 pontes estaduais. Fora aí deixando de lado as pontes municipais, que já ultrapassam, Orestes, as 600 pontes, e nem falamos das vicinais, que são aquelas rodovias no entorno ou dentro dos municípios, que também 477 municípios foram afetados. Que desafio, hein, secretário? Mas nos últimos anos o senhor enfrentou aquele desafio de levar asfalto, por exemplo, para vários municípios que por décadas, por toda a sua história, não tinham acesso asfáltico. Ainda tinha aquela estrada de chão. E o senhor conseguiu levar quase totalidade, estava programado, inclusive, até o final do governo Eduardo Leite, agora levar acessos municipais asfaltados para todos os municípios gaúchos. Bom, e esse desafio agora, como é que está essa recuperação dos mais de 8 mil quilômetros de estradas estaduais? O que já foi feito até agora e qual é a sua previsão? Ou, na verdade, Orestes, como determina o governador Eduardo Leite, vice-governador Gabriel, nós somos um conjunto de secretários e que elencamos e aguardamos muito a possibilidade, a viabilidade, conforme tem dito o governo federal, do auxílio do Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, para que possamos, não apenas, já determinado pelo governador, as obras, Orestes, que tu diz lá, dos acessos municipais, que eram 62, já entregamos 20, já estamos aí com aproximadamente 20 em obras, temos mais 10 ou 11 que tinha uma expectativa de começar esse ano, alguns provavelmente ainda daremos início esse ano e muitos deles, se Deus quiser, no decorrer de 2025. Agora, é verdade que se diga que era inesperado este caos nas rodovias do estado do Rio Grande do Sul, mas há uma determinação do governador que as obras que estavam em andamento, elas permanecem para que tenhamos aí a finalização. Agora, é verdade de que nós estamos dentro de uma reconstrução com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Reconstrução e nós, DAE e Secretaria CELT, ou seja, a Secretaria de Logística e Transportes, também com todas as superintendências,
E é importante, Orestes, deixar claro que não há uma superintendência do DAER no estado do Rio Grande do Sul que não tenha disponibilização de recursos para o que a gente chama de conservação de rodovias. Tapa-buraco, melhoria de sinalização e todos os setores. Agora, também é verdade que as empresas não há uma condição técnica para que todas as obras se iniciem ao mesmo tempo. Por isso, nós, com o governo e toda a equipe técnica, elencamos 30 rodovias que são essenciais para todas as regiões e 10 pontes. A ponte Sinimbu, de Lermand de Aguiar, a ponte de Feliz, que já está licitada com a empresa vencedora, enfim. Posso pegar a ponte do Alegrete e tanto Faxinal do Soturno e outras pontes, que estas nós pretendemos licitar por, que nós chamamos de edital eletrônico, que já estão em fase de conclusão e que nos próximos 30 dias, no máximo 40 dias, deveremos ter em todas essas pontes empresa definida e início de obra. Ou seja, queremos começar todas as pontes nos próximos 40, 45 dias. É verdade também que há uma disposição do governo federal em nos auxiliar com esses recursos que são fundamentais, mas também que o governador Eduardo e o vice-governador Gabriel têm dito, mesmo que o governo federal, por qualquer motivo que nós não queremos crer que vai acontecer, nós iremos fazer com recursos próprios, porque não podemos ter pontes e ligações regionais sem que se tenha uma expectativa de conclusão, como é a ponte da EGR, na RS 130, uma ponte de 150 metros que já está em obra e queremos que ela esteja concluída até final deste ano. Uma ponte dupla com 10 metros e 70 de largura, com acostamento e 150 metros de comprimento, com uma altitude de 5 metros acima do que foi a vazão, o que a gente chama de cota, exatamente perante o estudo do IPH, pela Universidade Federal, que fizemos a resiliência ambiental, ou seja, a resiliência climática, para que, tomara Deus, que nos próximos centenários não tenhamos inundações neste porte, mas não há como nós prever. Por isso, as pontes todas serão, no mínimo, 1,5 metro acima da elevação de cota de inundação que nós tivemos. Isso vale para estradas, isso vale para recuperação, dentro de um estudo, para que possamos não apenas recuperar as nossas rodovias, mas também reestabelecer de uma forma para que, se tivermos novas inundações, possamos aí também enfrentá-las e não ter os mesmos danos. Não é pouco 1,5 metro, pergunta de leigo agora, secretário, não é pouco 1,5 metro acima da cota de inundação de 2024? Depende exatamente, Orestes, é importante essa sua colocação, porque, veja bem, a ponte de Arroio do Meio Lajeado, ela, por exemplo, está sendo elevada aproximadamente 5 metros acima da cota de inundação. Por isso, há o estudo do IPH, estudo de engenharia, para que faça o estudo de vazão do leito, exatamente o mínimo 100 anos à frente. Qual seria, dentro do estudo de vazão, que há 100 anos e aponta que o mínimo exatamente... Está cortando aqui, está cortando. Vamos retomar aqui o vídeo com o secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela. Está voltando aqui. Trancou um pouquinho, secretário. Infelizmente, nos últimos dias, a gente tem sofrido um pouco com a telefonia. Importante isso que o secretário Juvir Costela está falando. Então, depende de cada lugar a altura acima da cota de inundação. E a previsão é para suportar enchentes que possam ocorrer, claro que a gente torce para que não ocorram, por mais 100 anos, é isso? Exatamente, Orestes. Esta é a ideia, exatamente por isso o estudo que nós chamamos de IPH, de resiliência, exatamente para que tenhamos, em cima de um estudo feito, qual a vazão, qual a cota, imaginando que acima disto, alguns serão 1,5 metro, 2 metros, Arroio do Meio, por exemplo, será 5 metros acima, exatamente para podermos evitar, no mínimo imaginando uns 100 anos à frente, para que não tenhamos. É claro que nós todos estamos torcendo para que nunca possamos ter nem algo parecido
ao caos que nós tivemos agora no decorrer de final de abril, maio e até alguns dias ainda agora de junho. Mas aqui em Lajeado, essa ponte de Lajeado, que não foi totalmente derrubada, ela foi danificada, ela vai ter uma elevação do seu nível na 386? A ponte da 386, na verdade, ela é uma ponte federal, né, por intermédio da CCR, do governo federal, e há sim um estudo também para que, dentro da vazão, estudo de engenharia, que eu ainda desconheço, porque é uma ponte federal, agora as estaduais, todas elas, eu posso te garantir que terão elevação acima do que nós chamamos de cota de inundação. Agora, acredito que, da mesma forma, o DENIT, por intermédio do seu superintendente, Iratã, e toda a engenharia técnica, certamente fará elevação de acordo com o diagnóstico de vazão e também de cota de cheia que teve em cada uma das pontes, sejam elas federais, estaduais, privadas, enfim, a orientação cada vez é para que se tenha esse estudo, para que não percamos a ponte, se Deus quiser, novamente. Ali é impressionante, porque a água subiu praticamente 30 metros ali. Ninguém imaginava, esperava que isso pudesse acontecer. Secretário Juvir Costela, direto aqui. Essas 30 rodovias prioritárias que o governo do estado elencou para fazer as obras agora, logo em seguida, e as 10 pontes. Qual é o orçamento aproximado, né? É difícil sempre, porque várias obras ainda estão em licitação, mas quanto de recurso é necessário e qual o tempo para terminar essas obras? São duas perguntas, Oreste, que para nós, veja bem, primeiro, quanto custa essas 30 obras? Exatamente o que nós estamos fazendo. Os anteprojetos, né? As pontes, por exemplo, de 9, nós já temos uma expectativa, um anteprojeto que aponta aí entre 70 e 80 milhões de reais. 9 das pontes. Ainda falta uma das pontes, que é a ponte do Alegrete, que ainda está em estudo, para que tenhamos, além disso, o estudo de quanto custa. Era uma ponte de ferro, uma mono, era uma mão única. E importante, Oreste, que todas as pontes, mesmo que elas estivessem como mão única, que a gente chama mono, elas serão duplicatas e de concreto. Ou seja, elas terão, em média, de 10,40 metros de largura, com acostamento em uma das laterais da ponte, para o usuário pedestre usar e o ciclista também poder usar. Então, veja bem, aí 9 pontes, a ponte é entre 70 e 80 milhões, faltando do Alegrete. As estradas, as 30, ainda estão somando projetos, mas se estima que o impacto que nós tivemos com essas 30 e mais os 8 mil quilômetros que engloba o estado do Rio Grande do Sul, nós podemos chegar na casa de 3 bilhões de reais de investimento. Agora, é importante dizer que essas 30, e que todas são muito importantes, é porque elas ligam regiões, uma região a outra, acabando tendo um estudo apontando qual é o VDM, qual é o volume diário médio dessa rodovia, qual é o tipo de exportação, importação, o que ela produz, o que a região produz, o que escoa pela rodovia, onde ela liga, que região ela liga. Então, são rodovias que nós chamamos como se fosse um coração e este ligando ao corpo, às vezes, que nós temos no corpo. Veja bem, então, essas 30 rodovias, elas ligam o estado ao sul, a região missioneira, a região do Paranhana, a região das Hortênsias, a Serra, a Grande Porto Alegre, a todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. O que nós dissemos que elas são essenciais. E é importante, Oreste, dizer que não há uma rodovia do estado do Rio Grande do Sul interrompida, a não ser as rodovias que as pontes caíram. E aí, claro, nós estamos aí, ou por intermédio da balsa, que será, por exemplo, da RS 431, entre São Valentim e Santa Teresa, ligando ali Bento e Farroupilha, ou, então, nós estamos fazendo rotas alternativas até termos as pontes reconstruídas. Estas, na sua grande maioria... Quantos pontos são esses, então, onde tem obstrução do acesso? Como esse? Quantos pontos, então, temos obstrução do trânsito e do acesso? São nessas 10 pontes, secretário? São nessas 10 pontes. Os demais acessos em RS, todos eles estão liberados e com tráfego, mesmo que estejam em recuperação de conservação. Eu ia lhe perguntar, inclusive, sobre isso, né? O trânsito no Rio Grande do Sul, ele está hoje, claro que
com alguma dificuldade, dependendo da região, mas ele está normalizado. Eu, quarta-feira, vou ir a Santa Maria. No final de semana, pretendo ir à Serra. Não vou ter problemas de ficar trancado nas estradas? Não, não vai ter problema de ficar na estrada. Por exemplo, a Santa Maria, tu vai exatamente pela quem sai aqui pegando Tabaí, pegando Santa Maria, 287, em direção a Santa Maria. Ali a empresa é uma concessionária, a SACIR, já restabeleceu. Eu estive esse final de semana, inclusive, Mariante, Cruzeiro, Venâncio Aires, Santa Cruz. Então, ela está restabelecida, mesmo que ela seja uma concessionária. Tu vai, por exemplo, me permite, tu vai para a Serra, tu vai pela 122. Para ir para Santa Maria, é melhor ir pela Tabaí ou aqui por Charqueadas? Não, tu vai pela Tabaí, pega 87, em direção, quem vai Santa Cruz, vai. E aí, mano, cortou aqui um pouquinho, vamos voltar, retomar de novo. Está cortando aqui um pouquinho o seu áudio, secretário. Vamos retomar que travou um pouquinho. Aí, às vezes, tirando a imagem, retoma. Então, o melhor caminho aqui para Santa Maria é indo pela Tabaí. E para a Serra, para Gramado e Canela, secretário? Pode, por exemplo, pela Serra Gaúcha, tu está indo. Está cortando a ligação, está cortando. Está picotando aqui. Aliás, impressionante, nos últimos dias, como está picotando, especialmente a ligação pelo WhatsApp. Vamos voltar aqui, eu pedi para o meu diretor, para o Igor, retomar a ligação aqui com o secretário, porque é importante essa informação. Serra Gaúcha, né, continua, né, tentando realizar eventos, recebendo turistas, apesar da gente não ter o aeroporto Salgado Filho em pleno funcionamento, mas esse turismo regional, é importante que o secretário está dizendo, ele é permitido e possibilitado, porque a gente não tem nenhum trancamento aqui nos acessos estaduais. Secretário, vamos ver se a gente retomou. Está travado aqui a imagem do secretário Juvir Costela. O secretário caiu agora, vamos ver se a gente retoma. Vamos retomar aqui a conexão com o secretário Juvir Costela. Vamos chamar o Rafa Weiberg, meu diretor Igor. Coloca no ponto aí o comentário do nosso mentor de alto impacto, o Rafa Weiberg, que sempre traz uma dica importante aqui na segunda-feira. É um minutinho, a gente já volta conectado com o secretário de Logística e Transporte, Juvir Costela. Roda o Rafa Weiberg. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito hoje, talvez a boa sorte nunca chegue. Olá, Orestes e amigos do programa Poder RS, Rafael Weiberg novamente aqui com vocês, trazendo uma reflexão para a semana que se inicie. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A sorte é algo que podemos sim desenvolver. E para que a boa sorte aconteça, precisamos criar as condições favoráveis para ela. E como que vamos criar as condições favoráveis para a sorte se deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje? Então, não adie, não procrastine. Trabalhe hoje para gerar os resultados hoje e favorecer a boa sorte. Faz sentido? Vamos juntos! Faz sentido sim, Rafa. Eu sou tu sabe, né? Tu me conhece já. Eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Secretário Juvir Costela, também retomamos aqui a nossa conexão com o secretário. O senhor estava falando sobre os acessos para a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis. Exatamente, Orestes. Nós não tem problema nenhum de deslocamento pela serra. Tu podes ir aqui, quem vai 116, indo por Campo Bom, quem vai à direção a Três Coroas, sem problema nenhum. A rodovia está liberada, apenas aquele trecho de Nova Petrópolis da 116, que é federal. Aquele trecho, sim, ainda há uma interrupção, mas as estaduais, exceto aquelas que têm as pontes que foram danificadas, as estaduais em todas as regiões, está restabelecido. É importante que se diga isso, Orestes. Perfeito, secretário. Para encerrar aqui o nosso contato de hoje, vamos falar muito mais vezes, viu, secretário, para atualizar aqui a nossa audiência. Eu quero, inclusive, puxar aqui um pouco do que o Rafa Weiberg disse, né? Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje.
Não tem, secretário, como acelerar as nossas obras num ritmo chinês e japonês? Não sei se chinês e japonês, mas de gaúcho sim, Orestes. Quero te dizer que, em média, o Estado do Rio Grande do Sul levava 90 dias para licitar uma obra. O governador Eduardo, o vice-governador Gabriel, com a Procuradoria-Geral do Estado, conseguimos uma medida provisória do governo federal, o que nós chamamos de MP, para em 3 dias termos o edital eletrônico, a empresa vencedora, e mais 15 dias, em média, já com a empresa vencedora, com a documentação, óbvio, apresentada, e início de obra. Então, assim, nós reduzimos, que seria de 90 dias, para, em média, de 15, 20 dias, o início dessas obras que nós chamamos essenciais, além do que nós elevamos a possibilidade de todas as regionais, por intermédio da superintendência do DAI, já estar falando que a gente chama de conservação de rodovias. Dobramos os valores, por determinação do governador, para que as empresas executem obras. Não há uma obra no Estado do Rio Grande do Sul que qualquer uma das empresas que esteja executando uma obra diga: não estou fazendo porque falta recursos. Todas as obras têm recursos. É de acordo com a capacidade e entrega de cada empresa. Então, é importante que se diga que, sim, o Estado disponibilizou recursos para todas as regiões. Desses 3 bilhões aqui que são necessários, mais ou menos, né, secretário? Quem já esteve no serviço público como eu sempre tenho cuidado, né, em estimar valores e estimar prazos. Não sou daqueles jornalistas que ficam apertando, né, o gestor público para falar uma data, né, de conclusão de uma obra ou os valores, porque tem muitas variáveis aí envolvidas. Mas desses 3 bilhões, que é a ideia inicial de vocês para recuperar completamente a infraestrutura do Rio Grande do Sul, quanto que o Rio Grande do Sul dispõe em caixa e quanto que ele precisa de ajuda do governo federal? Na verdade, nós precisamos dos 3 bi, mas o governo do Estado, esse é o mínimo que a gente espera do governo federal, né? Tanto que o governo jogou 3 anos dos pagamentos da dívida para frente, ou seja, pagar no final do contrato, é o que a gente diz agora, mas os 3 bi não estão no caixa do governo, eles também, ao invés de nós pagar a dívida, fica no caixa e nós vamos investindo. Agora, é importante, para complementar, Orestes, que se diga, este caos é diferente do Covid. O Covid, o empresário tinha a empresa dele, as estradas estavam acontecendo, e agora, não, a enchente, o caos levou a empresa, tirou a casa do cidadão, e antes não. Então, nós temos que retomar, além do crescimento e o reestabelecimento, a produção do Estado do Rio Grande do Sul, no agro, no metal mecânico, no turismo, em todos os setores. Veja bem, o nosso aeroporto Salgado Filho, nosso aeroporto internacional, ainda está fechado e pode, talvez, reabrir antes do final do ano. Mas e quanto nós vamos perder só por não ter o aeroporto? Nós retomamos a rodoviária. 60% da estação da rodoviária já voltou, com mais de 200 horários, com linhas com mais de 170 cidades atendidas no Estado do Rio Grande do Sul. Agora é um início de retomada. Então, nós precisamos, sim, de muita ajuda do governo federal. E quando eu digo ajuda, são recursos financeiros, não apenas para o Estado, para o empreendedor, para o investidor, para o comerciante, para aquele que trabalha lá no seu agro, né? Aquele que plantou e não colheu, aquele que perdeu a casa e precisa de casa. Então, é um somatório. O mundo e o Brasil estão olhando para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas o que nós pagamos nesses anos todos para o governo federal, nós queremos parte disso para reconstruir o nosso Estado. E o povo gaúcho, ele é bravo, ele é aguerrido, e nós vamos reconstruir esse Estado. Nós vamos reconstruir, mas com a ajuda do governo federal, nós podemos diminuir esse tempo. E eu não tenho dúvida nenhuma, Orestes. Até o final deste ano, início do ano que vem, nós vamos notar, sim, que muito já se reconstruiu, que muitos já retomaram, que muitas estradas estão em obras e que talvez muitas delas já estarão concluídas, assim como a ponte da 130, assim como a RS 129 entre Vespasiano e Mussum e muitas outras obras. Não tenho dúvida nenhuma que
que nós temos muito trabalho a ser feito. Agora, nós não vamos fugir do nosso compromisso e da nossa responsabilidade, seja Perfeito. minha, do governador, do vice-governador e de cada um. Por isso, eu quero te cumprimentar, Orestes, a ti, ao Poder RS, a TV UBA, não apenas pela oportunidade, mas também por estar fiscalizando, cobrando, levando informação, que é fundamental. Obrigado, secretário Juvir Costela. Conte sempre aqui com o Poder RS para passar as informações para os gaúchos. Um bom trabalho. Obrigado, que Deus te abençoe. Sigamos aí na busca de melhorar a vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesta noite de segunda-feira.